Olá, o meu nome é João Gonçalves e sou coach na SIC Nutrition. No vídeo de hoje trago um tema diferente dos temas passados, mas igualmente importante porque recebo imensas dúvidas. Como é que o stress afeta o teu treino e o teu dia-a-dia? Como sabes, o stress é muito importante. Tem uma componente enorme no nosso dia-a-dia e pode ter várias proveniências. Ele afeta a nossa parte mais fisiológica e a parte mais psicológica e acaba por estar envolvido em todos os processos de adaptação àquilo que nos acontece. Pode ser o stress proveniente do último treino que fizeste no ginásio, pode ser o stress de uma discussão que tiveste com um amigo, pode ser o stress daquele passarão maluco que te ultrapassou no trânsito. Todos esses tipos de stressores afetam a forma como tu vais gerir o teu dia-a-dia. Este tipo de stressores são normais e acontecem no teu dia-a-dia e tu estás preparado para lidar com eles mesmo. Ou seja, imagina que estás na floresta e de repente sentes os arbustos a mexer. A tua pupila dilata, a tua temperatura corporal aumenta e estás preparado como se o tempo se movesse mais devagar. Esta função é conhecida como o modo Fight or Flight. O teu corpo está preparado ou para enfrentar o perigo, para uma luta, ou para fugir dessa ameaça. Ou seja, estás preparado para lidar com estas situações no teu dia-a-dia de uma forma aguda quando elas acontecem no exato momento. Falamos aqui em momentos de stress agudo, ou seja, situações momentâneas onde sentes estes stressores a acontecerem, mas que estás preparado para lidar com eles na hora. Existem outras coisas bem diferentes, o qual que é mais conhecido na gíria, que é o stress crónico. O stress crónico é o facto de o teu alarme tocar de manhã, acordares para ir trabalhar, ires para um trabalho que não gostas, tens um chefe que não gostas, passares o dia a aturar esse chefe, ires para casa e apanhares outra vez esse passarão maluco que querer-te ultrapassar e chatear-te no trânsito, chegares a casa e não dormires adequadamente. Isto é um tipo de stress crónico que nós não estamos tão bem preparados para lidar como com os casos de stress agudo. Até agora falámos dos diferentes tipos de stresses, as causas, ou seja, os fatores que desplotam certas ações no nosso corpo e de que forma é que o corpo vai reagir a estas situações. O nosso corpo está preparado para se adaptar a esses stresses, ou seja, sempre que tens um momento de stress agudo, o teu corpo adapta-se para estar preparado se no futuro acontecer uma situação semelhante. Já pensaste que existem algumas semelhanças quando treinas no ginásio, correto? Ou seja, o que tu estás a fazer é criar um ataque à integridade dos teus músculos. E como é que o teu corpo se defende? Criando músculos maiores e mais fortes para estar preparado para a próxima vez que seja atacado àquele tipo de disrupção da normalidade quando vais treinar novamente. No entanto, acho que é importante frisar aqui, o teu corpo não tem muita facilidade em perceber quais são as diferenças entre um stress daquele género agudo que falámos anteriormente ou um stress mais crónico. Desta forma, o teu corpo não sabe bem diferenciar como adaptar a um ou ao outro, mas as adaptações são diferentes. Basta pensares, um tipo de stress agudo é um acidente de carro, outro tipo completamente diferente de stress agudo é um treino de ginásio. Ambos são stresses agudos e, no entanto, o teu corpo vai se adaptar de maneiras completamente diferentes a um e ao outro. Para te ajudar a contextualizar um bocadinho mais cientificamente e tecnicamente como é que isto funciona, vamos falar de um modelo chamado GAS. GAS significa General Adaptation Syndrome. É um modelo que explica como é que o nosso corpo se adapta a todos estes stressores que temos no nosso dia-a-dia. Este modelo GAS, ou em português SAG, ou seja, Síndrome de Adaptação Geral, explica que o nosso corpo está munido com uma quantidade finita de reservas para se adaptar aos estressores do dia-a-dia. E, mediante os estressores que lhe vão acontecendo, ele vai se adaptando. Este modelo é um modelo muito antigo, já tem mais de 80 anos, mas continua a aplicar-se muito bem do ponto de vista de gestão diária dos vários tipos de stress que temos. Como pode ser visto no gráfico do GAS, ele é composto principalmente por 4 fases. A primeira fase é a homeostase, que é conhecido como equilíbrio. Ou seja, quando nós falamos que o nosso corpo gosta de estar em equilíbrio, é aquele ponto normal, onde nada fazemos e nada acontece. A segunda fase do GAS é quando existe um alarme, ou seja, quando existe um stressor agudo naquele momento e existe uma deterioração da nossa parte do nosso corpo em lidar com o que está a acontecer. Na terceira fase, que é a fase de resistência, em que o corpo se adapta a este stressor, ele está-se a tornar mais forte
para que no futuro, quando voltar a acontecer esta situação, ele esteja preparado para lidar com ela. Por último, existe a quarta fase, que é a exaustão. Quando a quantidade de stress que o teu corpo recebe é tanta que passa a capacidade dele lidar com ela, ele entra na fase de exaustão e não consegue gerir todos estes stressores que tem. De uma maneira simples, para perceberes como é que o modelo do gás se aplica ao teu treino do ginásio, vamos pensar nas 4 fases. A fase da homeostase. Estás em casa, estás no Facebook ou estás no YouTube a ver este meu vídeo, nada acontece. É a fase normal, fase de equilíbrio, onde o teu corpo não está a ser afetado com nenhum stressor externo. A segunda fase, que é onde existe o alarme, ou seja, onde existe o estressor, é quando tu chegas ao ginásio e começas a realizar o teu treino. Entraste aqui na fase de alarme. E o que é que acontece? Existe uma redução na tua performance. Pensa bem, quando estás a treinar e acontece esse treino, tu no final do treino vais ter uma performance pior do que no início, porque estás cansado, porque houve uns estressores criados durante aquele treino. Mas quando sais do treino, a ideia é que exista a terceira fase, que é esta fase da resistência, onde o teu corpo se vai adaptar ao estímulo que recebeu e na próxima vez que voltares ao ginásio vais estar mais forte. A quarta fase é que nós esperamos que nunca aconteça, que é o conhecido como overtraining, ou seja, se treinares mais e criares mais stress com o que o teu corpo consegue aguentar, vais entrar numa fase de exaustão em que o teu corpo não se consegue adaptar a tanto stress e quando voltares a treinar no ginásio vais ter uma performance pior porque ele não se conseguiu adaptar a tanto trabalho. Anteriormente já falámos, no entanto, que o gás não é só aplicado aqui no fator de ginásio, no teu treino, é afetado também por outras situações do teu dia-a-dia. Ou seja, o que é que o gás considera? Que tu tens uma reserva para todos os estressores da tua vida. Imagina que o teu corpo é como se fosse um copo de água. E esse copo de água é dividido, por exemplo, em 8 unidades. 8 unidades de stress é o máximo de stress que tu consegues tolerar. E esse stress contempla tudo. Os teus maus hábitos alimentares, relações interpessoais problemáticas, stress profissional, treino no ginásio, tudo isto são stressores. O estares em dieta, se estiveres em déficit calórico, é um stressor. Ou seja, tens que dividir aquele copo por tudo o que acontece na tua vida. E se olhares para os 2 exemplos do copo, o que tu vais perceber é, se encheres mais de metade do copo com vários estressores como trabalho, relações interpessoais, sobra cada vez menos quantidade para suportares o stress proveniente do treino. E se tu pensares do ponto de vista dos atletas profissionais, eles têm uma vida super calma, eles não têm qualquer tipo de stress extra ao treino. Para quê? Para terem todas as suas capacidades disponíveis para trabalharem na sua máxima performance. Como podes ver neste gráfico, acho que é muito visual e fácil de perceber. Se tu olhares para o gráfico e vires a curva a verde é a tua capacidade normal. Imagina quando estás com um cotidiano dentro da tua normalidade para gerir volume de treino, ou seja, o trabalho que tu realizas no ginásio. Se vires a curva a preto, é o que acontece à tua capacidade de gerir volume de treino quando tens muitos estressores fora do ginásio, ou seja, reduz a tua capacidade de produzir trabalho de qualidade no ginásio, logo vais reduzir o teu potencial a nível de resultados. Para terminar, agora que te introduzi a parte mais teórica, a parte mais técnica do que é que acontece no teu dia-a-dia, porque é que tu te adaptas desta forma, porque é que os treinos não são todos iguais, porque é que deves ter alguns cuidados para potenciar os teus treinos, vou-te deixar 7 passos simples para reduzires a quantidade de stresses que tens no teu dia-a-dia e potenciares os teus resultados. O primeiro deles todos, o mais simples e aplicável, evita ao máximo os conflitos. Em qualquer situação, sempre que possas, evita conflitos. Segundo, evita tempo morto, gasto em atividades que em nada te trazem, como passar tempo a mais nas redes sociais, como ver demasiada TV. Não, aposta em fazer atividades que te ofereçam algo produtivo. Terceiro ponto, que eu recomendo cada vez mais a toda a gente, pratica alguma forma de meditação. Diariamente escolhe uma hora onde podes praticar a meditação para te ajudar a gerir melhor os teus stresses e enfrentares melhor o teu dia. A quarta e possível prática que podes aplicar é sempre que tenhas uma situação de stress que realmente não conseguiste evitar, calmamente, respira fundo, 5 a 10 vezes, em cada uma dessas respirações, tenta aguentar o ar e dilatar ao máximo o teu diafragma para que possas sentir alguma calma nesse momento. Ponto número 5 aqui
Passa mais tempo com as pessoas que tu mais gostas, com a tua família, com os teus amigos, com as tuas relações, passa mais tempo com eles, dedica-lhes mais tempo, porque normalmente oferece uma boa gestão do teu stress. Não fiques eternamente a matutar em erros do passado. Esta sexta dica acho que faz toda a diferença, porque muitas das pessoas acabam por se perder em duas situações, ou a sofrer por antecedência, a pensar nos problemas do futuro, ou presos a problemas que aconteceram no passado. Olha para trás, vê o que aconteceu, aprende com os erros e aplica as novas lições hoje. E por último, planeia tudo com a maior antecedência possível e ser organizado. Vai-te reduzir muito a quantidade de stress diário e vai-te eliminar o número de decisões que tens que fazer. Eu até já fiz um vídeo sobre o poder das decisões, por isso dá uma olhada nesse vídeo onde eu explico mais ao detalhe porque é que as pessoas bem-sucedidas minimizam o número de decisões que têm que fazer. Espero que tenhas gostado deste vídeo. É um bocadinho diferente dos anteriores que nós temos vindo a fazer, um bocadinho mais técnico, mas também com bastante aplicação prática no teu dia-a-dia. Se gostaste, deixa o teu gosto, partilha com os teus amigos, de certeza que vão usufruir e tirar algumas ideias giras deste tipo de vídeo. Subscreve o canal e não te esqueças, Descomplica.